gente! Tudo bem com vocês? É sempre uma alegria estarmos aqui para gravar os nossos episódios de Novos Começos. E eu tenho um convidado para lá de especial hoje. Vamos ver quem é? Pois é, o nosso convidado de hoje é o pastor Enos Cruz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. O prazer é meu de estar aqui. A gente já começa rindo, né? Tem que dar risada. Se não der risada, não... Não é o Enos, né? Não sou eu. Ai, glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui nós começamos falando como foi o nosso início com Jesus. E eu queria saber como é que foi o início da sua caminhada com Jesus. Pastora, eu... Primeiramente, queria dar um oi para todo mundo que está nos assistindo, né? Eu estou um pouco nervoso, mas a gente vai soltando. Então, pastor, o meu novo começo, quando eu aceitei Jesus, eu sempre vim de um lar religioso, não, posso dizer assim, eu sempre fui de Cristo, né? Porque meus pais, desde... Um lar cristão, né? Um lar cristão. Desde de pequeno, eu sempre fui de um lar cristão, né? Meu pai, ele sempre foi pastor até os dias atuais. A minha mãe também é atuante na igreja. E eu acho que eu sempre vivi tudo isso. Mas realmente quando eu aceitei a Jesus na minha vida, foi numa reunião onde a gente estava, até hoje eu nunca esqueço, que foi o pastor Glauber, onde ele falou sobre o Senhor. Realmente aquilo ali tocou no meu coração. Eu tinha na faixa de uns... eu acho que 13 anos, 12 anos mais ou menos, e ali eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo, e ali ele falou sobre quem queria aceitar Jesus, e aí eu fui tomado ali, e eu lembro que eu levantei as minhas mãos, aceitei Jesus, e eu tive uma experiência como eu nunca tive. E dali eu comecei a buscar mais o Senhor, né? Eu comecei a entender realmente o que era o Evangelho de Cristo, mesmo eu estando dentro da igreja, mas quando eu era menor, para mim era tudo diversão. Eu sempre brinco que quando eu era menorzinho, né, o pessoal fala, mas quando você foi menor, né? Quando eu era menor, eu estava na igreja, eu queria brincar, eu corria, eu falo isso para todo mundo que eu era o terror da igreja, né? Porque eu bagunçava. Não dá nem para imaginar. Porque eu bagunçava bastante. Mas eu acho que o meu encontro com Jesus foi isso, foi numa vigília em São Paulo, onde o pastor Glauber estava fazendo, e ali eu fui tomado, e ali naquele dia eu entendi realmente o que significava servir a Cristo, né? Eu fui literalmente tocado por ele. Amém. E esse foi eu acho que foi assim, quando eu comecei a minha caminhada, assim, que eu comecei a entender realmente o que é Cristo, o que é o Senhor, o que é o Espírito Santo, e assim foi o meu conhecimento com Cristo, né? Amém. Eu creio. Você estava falando que você era um terror quando você era criança. Eu era terrível. Meu Deus do céu. Dá para imaginar, porque você gosta muito de brincar, né? Gosto. Tem alguma experiência, assim, na sua infância, que você fala assim, meu Deus, que meu filho não faça dessas? Olha, pastora, eu acho que eu já contei uma vez para vocês, né? A igreja onde eu estava é uma igreja muito grande, assim, e tinha gravações, né, para passar na televisão, e isso me marcou muito. A gente era pequeno e a gente se juntava muito com os filhos de pastores, porque tinha muitos filhos de pastores, então a gente brincava muito, a gente corria pela igreja, e aí um belo dia a gente descobriu que tinha um porão embaixo da igreja, onde ali dentro você andava por dentro do porão ali e tal. E isso me marcou muito, porque uma vez eu mais uns filhos de pastores, a gente entrou dentro desse porão e estava tendo gravação para televisão. E ali, do lado de fora, sempre tinha um pessoal que vendia cachorro-quente, espetinho de churrasco e tal. E aí eu não sei o que aconteceu, a gente pegou, às vezes os meus amigos que hoje estão grandes também, eles lembram dessa história, que de vez em quando a gente comenta. A gente pegava aqueles palitinhos de churrasco e a gente falou, vamos descer lá embaixo, tá tendo a reunião, a gente começa a cutucar as pessoas, porque tinha uma saída de ar embaixo, que geralmente em teatro, cinema tem essas saídas de... E aí do nada a gente começou a cutucar as pessoas ali no meio da gravação, as pessoas, ai, não sei o que e tal. E aí o pastor que estava ministrando lá, viu que estava acontecendo alguma coisa.
E aí começou os pastores auxiliares lá na época, eu lembro disso, nunca mais saí da minha história, correr atrás da gente dentro do porão pra gente poder ser pego. E assim, várias coisas que, meu Deus do céu, a gente fazia. Lembro da Santa Ceia uma vez, eu era pequeno, meu pai estava ministrando a Santa Ceia e de repente ele estava orando, falando com as pessoas, eu entrei embaixo da mesa da Santa Ceia. Né? Aquela mesa estava posta, bonita, como as igrejas fazem. E aí, do nada ali, não sei o que aconteceu, eu fiquei assustado, levantei copo da Santa Ceia, de suco de uva, pão para tudo que é lado. E aí depois veio o corretivo, né? Isso aí não pode... Isso aí não pode faltar. Seu pai precisou ser muito firme com você, né? Muito. Ele era muito firme. E a senhora falando a respeito disso, né, da nossa conversão, eu sempre vivi um ambiente religioso, de igreja mesmo, assim, né? E uma das coisas que eu sempre falo é que desde quando eu era pequeno eu sempre vi o meu pai na igreja, né? Ele sabe muito bem disso, a minha mãe. Eles eram muito atuantes dentro da igreja, o meu pai, né? E eu não via assim nele um requisito de um pai, uma referência de pai, assim, de brincar. Por exemplo, quem jogava bola comigo era minha mãe. Quem empinava pipa comigo era minha mãe. Quem saía pra gente para passear era minha mãe. Eu acordava de manhã, meu pai já estava na igreja. Quando eu ia dormir, meu pai ainda estava na igreja. Então eu sempre vivi esse conceito de igreja, né? E com tudo isso eu fui crescendo. Eu sempre falo, né? Mesmo na minha conversão, eu sendo um adolescente ali dentro da igreja, eu nunca quis ser pastor, né? A senhora sabe, já comentei isso com a senhora, mas às vezes as pessoas não sabem. Eu nunca quis ser pastor por causa dessas referências, porque assim, eu não queria viver uma vida como meu pai vivia, porque o meu pai ele se entregou literalmente para a igreja, né? Eu louvo a Deus por isso, porque ali também eu conhecia o evangelho, conhecia a palavra, mas eu vivi por muito tempo... Você sentiu essa ausência, né? Essa ausência, porque eu não tinha um pai, no sentido de brincar, de poder sair, de poder jogar bola. Meu pai foi jogar bola comigo depois de velho já, de ter essa referência. Então, com tudo isso, eu fui crescendo dentro da igreja, nesse ambiente onde eu estava participando ali dentro, mas eu tinha só a referência do pastor, do homem, pastor, meu pai. Né? Mas eu não tinha um pai. E o meu pai ele sempre foi muito, muito duro, né? Muito duro comigo. E eu cresci nesse ambiente. Eu lembro que meu pai, a última calça que meu pai me deu a última roupa que meu pai me deu foi com 12 anos de idade. Ah. Meu pai, ele sempre fez com que eu amadurecesse muito rápido. É por isso que às vezes as pessoas me veem hoje, assim, eu sou muito brincalhão, tudo, mas é porque eu acho que eu não tive isso na minha infância. Porque com 12 anos meu pai falou assim, a partir de hoje você vai caminhar com as suas próprias pernas, né? E aquilo ali foi um baque para mim, porque como que eu posso explicar assim? Eu criei muitas mágoas. Por exemplo, eu via o meu pai muito ativo dentro da igreja, mas pouco ativo com a gente dentro de casa. E ele era muito duro, né? Muito duro. Eu acho que esse podcast assim eu vou poder até falar de novos começos, de coisas que a senhora já sabe, mas a gente precisa passar. E eu fui crescendo, eu cresci dentro da igreja. Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Você já tocava bateria? A música entrou em que momento na sua vida? Então, por eu estar na igreja, eu sempre estive perto de quem tocava, de quem cantava, de quem fazia, porque eu vivi muito esse ambiente. E a gente sabe, a gente que é da igreja, a gente vive nesse ambiente. E eu era jovem e tocava, mas eu não tinha muita oportunidade, porque eu era muito ruim. Eu era horrível. Horrível. Quando eu digo horrível, é horrível mesmo. E eu não tinha tanta oportunidade para poder fazer, para poder tocar. E ali dentro mesmo da igreja foi onde eu comecei a observar e aprender e ver as pessoas fazendo para mim poder
tentar ser parecido igual, né? Porque da onde eu vim, eu vim da igreja da Graça, né? Ali sempre teve pessoas muito boas naquilo que faziam, né? Muito boas mesmo. E eu era simplesmente o filho do pastor. Meu pai tem na igreja, eu fazia, mas eu sempre queria fazer e tocar. Mas eu nunca cheguei aonde eu queria, no nível que eu queria. Tipo assim, nossa, hoje você consegue fazer. E assim, o meu pai, ele nunca disse assim, ó, você vai ser pastor, você vai fazer, mas ele era muito duro. Ele era com as coisas de Deus. A senhora falou a respeito de experiências que eu tive, e uma dessas foi uma vez que eu aprontei na escola. Meu pai chegou dentro da escola para a diretora, e a diretora falou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais seu filho, ele bagunça, apronta muito. Meu pai pegou e deu uma bibliada, né, um corretivo com a Bíblia, assim, pum! Ô, rapaz, você precisa, a palavra tem que entrar dentro de você. Então vivi dentro de um lar muito pesado, muito no sentido muito opressor, no sentido você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E isso foi me decepcionando. Aí eu, com 12 anos, eu já tinha isso, e o decorrer foi passando, eu comecei a trabalhar. Eu lembro. Mas você começou a trabalhar dentro da igreja também, ou não? Também, isso foi depois. Isso foi um pouco depois. O que eu Aos fazia, 12 anos, o que você começou a fazer? 12 anos eu A trabalhar, já que você tinha que se virar. Porque, assim, a partir daquele momento você ia precisar se virar. E o que você começou a fazer? Então, eu comecei a trabalhar vendendo coisas dentro do trem. Eu lembro disso, é uma das histórias, porque, resumindo aqui rapidamente, por mais que meu pai sempre esteve dentro da igreja, nunca foi uma vida abundante. Sempre foi uma vida difícil, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que quem faz a obra, de quem serve, é uma vida abundante. Essa não é a realidade, né? Meu pai sempre foi um homem muito, muito justo no requisito assim das coisas do Senhor, né? Isso é um temor que eu tenho. Falando da infância que a senhora está falando, eu lembro de uma vez que eu estava em casa e eu queria muito ir num passeio, mas meu pai não tinha condição. Meu pai nunca teve condição de poder fazer essas coisas. E aí um dia eu fiquei revoltado, porque eu falava, você prega sobre a prosperidade, o senhor prega sobre isso, sobre aquilo. E eu lembro que ele estava até contando a oferta para poder pagar o aluguel, porque não tinha. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, dá esse dinheiro que está aí. E meu pai olhou para mim e falou assim, isso eu nunca mais esqueço. Meu pai olhou para mim e disse assim, filho, isso daqui não me pertence, isso aqui pertence ao Senhor, é da casa de Deus. E eu lembro que eu fiquei triste, até ele lembra disso, foi um passeio pro zoológico, e ele nunca facilitou para mim, ele sempre fez eu correr atrás. E eu falei, já que agora eu preciso correr atrás, e eu vou lutar. Aí eu lembro que eu comecei a vender quebra-queixo dentro da estação do trem. Eu saía de Guaianazes, ia até a Estação da Luz, o pessoal de São Paulo aí sabe, e eu vendia quebra-queixo, ia vendendo e ia trabalhando, fazendo as coisas, uma revolta, porque eu falava assim, poxa, eu preciso fazer isso, eu sou novo, meu pai e minha mãe, eles que tinham que cuidar de mim e tal. Então eu tinha muito essa... Hoje eu creio que tudo que aconteceu, no final a senhora vai saber que foi um propósito de Deus, mas naquele momento eu não entendia. Com certeza. E eu lembro que eu vendia o quebra-queixo, vendia as coisas, teve um dia que me roubaram, porque era ilegal. Sim. Era ilegal vender, Sim. mas eu vendia. E eu lembro que eu cheguei em casa chorando e minha mãe falou, pô, filho... E minha mãe sempre foi muito submissa ao meu pai. Isso daí, por mais que meu pai sempre foi um cara duro, um cara assim, minha mãe nunca se intrometia, ela nunca entrava no meio, ela sempre tinha esse temor, ela falava, não, eu vou ficar na minha posição. E minha mãe chorou, ela falou, pô, filho, não sei o quê. Então eu sempre trabalhei. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar de vendedor, depois eu trabalhei com um amigo meu vendendo melancia, dentro de uma Kombi, o Dentinho, acho que hoje ele já nem está mais entre nós, e vendi melancia na rua. Eu lembro que eu pegava o microfone e falava, olha a melancia, docinha e tal, e fui indo. Aí depois disso eu fui trabalhar como cobrador de ônibus, de vans lá em São Paulo. Eu trabalhava de cobrador de ônibus, e ali as coisas foram melhorando, foi crescendo, e depois eu tive a minha primeira carteira assinada. Foi a minha primeira carteira assinada, que foi no supermercado. Lá em São Paulo, todo mundo conhece, que é o Sonda Supermercados. Eu trabalhava empurrando o carrinho. E ali foi onde as coisas começaram a acontecer, e eu já estava fazendo a obra na igreja. Mas eu tinha esses trabalhos quando eu era novo. Eu lembro que, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi por volta dos 15 anos,
de idade, eu fui chamado para poder fazer a obra. E aí, É isso que eu ia te perguntar, como é que aconteceu? Isso, Já que você não queria ser pastor, não queria. como é que aconteceu esse chamado pastoral? Não queria. E o que aconteceu? Eu já servia, ia para a igreja. Eu lembro que teve uma fase que eu fiquei revoltado com meu pai e eu falei, eu não vou mais na igreja do Senhor, eu vou em outra igreja. E eu estava na igreja de um outro pastor e ali eu servia na igreja desse pastor, que era da mesma denominação da minha. Você fazia o que na igreja? Ali eu era obreiro, eu lembro que eu saía do serviço, eu ia lá, limpava a igreja, a gente evangelizava. Olha que coisa, mesmo você não querendo ser pastor, você servia em áreas pastorais. Servia. Aí eu lembro que eu tocava bateria. Ah, lá deram oportunidade. Deram oportunidade, mas sim, mas não era aquelas coisas, mas ali eu fazia, eu ajudava bastante, depois eu tinha os meus deveres da igreja. Um dia, um pastor que é amigo do meu pai, ele falou, estou precisando de um rapaz para poder me auxiliar. E eu lembro que foi para onde foi o primeiro lugar que eu fui. Mas aí foi seu pai que te direcionou para ir? Foi o meu pai que me direcionou. Aí o meu pai falou assim, agora você quer fazer a obra? Eu falei, não quero. Eu relutei. Como esse pastor era muito amigo, ele me conhecia desde pequeno, falou, vem para cá e tal, que aqui as coisas vão acontecer. E aí eu peguei e fui e fiquei lá. E aí eu lembro que para mim poder fazer a obra integralmente, como eu era novo, 16 anos, eu precisei ser emancipado, porque eu não poderia fazer a obra se eu não fosse emancipado. E eu fui emancipado e fui para Taubaté. Eu lembro que ali foi o primeiro lugar 16 anos, daí você já saiu de perto dos seus pais 16 anos. E já foi morar em outra cidade. A minha mãe brinca que toda vez que ela assiste aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, que ela vai cantar o dia que eu saí de casa e tal, e aquele dia foi terrível, porque minha mãe falou, nossa, como que tudo isso vai acontecer? Então eu peguei e fui para essa igreja, onde esse pastor, ele era muito amigo. Eu lembro quando eu cheguei lá, longe dos meus pais, da minha mãe, o meu primeiro quarto foi dentro de um frigorífico, porque era um mercado onde a igreja alugou, e ali a gente ficava. Eu lembro que, como desativou tudo e virou igreja, os frigoríficos, eles têm aquelas portas, tudo, e ali foi onde eu comecei literalmente a viver a minha vida auxiliar. E ali foi muito desafiador para mim, porque eu estava, onde eu servia na igreja, era perto da minha casa. Então eu já conhecia, eu já estava ali, e como eu já não tinha tanta afinidade com meu pai, porque a gente tinha muitos arranca-rabos, minha mãe falou, então vai na igreja nossa aqui, que é da mesma, perto. E ali eu ia, mas ali era tudo tranquilo, eu saía dali, terminava de fazer e ia embora para casa. Tinha minha comida, tinha minhas coisas, e depois eu ia trabalhar. E tinha mãe, né? Tinha mãe, isso que eu falo, eu sempre tinha ela do meu lado. E aí eu comecei a viver uma outra realidade, porque quando eu cheguei lá, eu não era mais tratado como Enos, né? Assim, alguém que está ali. Eu comecei a literalmente exercer aquilo que me foi colocado, imposto. Uma função pastoral. Uma função pastoral. E eu sempre falo que eu acho que uma dos chamados mais importantes, relevantes e com responsabilidade e peso é o pastoreado. E ali eu aprendi literalmente o que era você fazer a obra de Deus, né? E eu comecei ali fazendo a obra de Deus, e eu lembro que foi bem desafiador, porque ali não tinha negócio de ficava triste, choroso, e não, ali eu tinha que exercer, e ali eu fui aprendendo. Qual que era o seu trabalho de auxiliar? Você já pregava? Não. Você fazia eu cheguei lá primeiro, eu cuidava da igreja, né? Eu lembro até hoje, o pastor, ele falou, você vai estar aqui agora. Como eu não tinha experiência, eu nunca tinha pregado, eu nunca tinha feito nada, então eu ficava auxiliando. Qual que era a função minha de auxiliar? Era fazer as coisas. Por exemplo, eu abria a igreja, ficava com a igreja ali aberta, já tinha outros pastores auxiliares ali, então eu fui aprendendo como que era a vida de um pastor. A vida pastoral. Então ali eu fui começando. Aí eu abria a igreja, limpava a igreja. Lembro que a gente limpava a igreja, a gente evangelizava. Então essas coisas foram crescendo dentro de mim. E você ganhava para isso? Ganhava. Lembro que eu ganhava, mas era um salarinho bem... Tem gente que acha que nossa, misericórdia. Meu primeiro salário foi R$300. Era R$300.
Eu lembro disso até hoje, que foi onde eu comprei um sapato social, uma calça social, que foi bem desafiador, assim. E ali eu fui trabalhando, fui crescendo, e ali tinha uma oportunidade, eu fazia. Mas eu sempre dentro de mim, eu não quero isso. Eu não quero. E na verdade, às vezes eu fui fazer isso para poder mostrar para o meu pai que eu poderia fazer, né? Mas eu nunca tive essa vontade. Eu estava ali, às vezes eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Mas né? aí quando você estava nessa igreja e depois você foi auxiliando em outros locais também, como é que foi isso? Houve algum momento onde você entendeu, não, realmente Deus está me chamando para isso? Eu entendi, eu acho que, porque assim, a história é grande. Eu fui para várias igrejas, porque onde eu estava, você é muito transferido. Então, daqui a pouco eles pegaram, me transferiram. E, resumindo, eu acho que onde foi que eu literalmente entendi esse chamado de Deus foi quando eu assumi a minha primeira igreja. Eu fui transferido... Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 para 18. Ô, louco, mas em menos de 2 anos você já assumiu uma igreja? Foi 17 para 18. Meu Deus. Eu fiquei um tempo em Taubaté e depois eu desci para Ubatuba. Uhum. E ali eu tenho até no meu Instagram, de vez em quando eu posto, que foi a minha primeira igreja, que foi no... alguma coisa de Perequiaçu. Eu tinha uma comunidade... Pariquera-Açu, não? É Perequiaçu, alguma coisa assim. Perequiaçu. E tinha uma outra igrejinha que eu assumi. Não, antes de assumir essa, eu assumi uma pequenininha, que ela era dentro de uma ilha. Uhum. Eu tenho a foto dela até hoje no Instagram. Uhum. Você tem que estar assistindo, depois você dá uma olhada lá. E ali era uma igreja bem pequenininha, pessoas de família ali, o banco de madeira, né? A gente que... Eu nunca esqueço disso. E ali onde foi que... Tinha quantas pessoas a primeira igreja que você assumiu? Nossa, acho que tinha umas... O primeiro culto que eu fiz ali, eu acho que tinha umas 10 pessoas, 10, 8 pessoas, e era todo mundo familiar, sabe? E eu lembro que ali eu tive uma resistência, porque eu era muito novo. Claro, 17, 18 anos. E ali mesmo as pessoas falavam, nossa, mas... Tipo assim, e ali foi onde tudo começou. Eu tenho essa foto guardada, eu não tiro ela, eu sempre coloco ela, eu falo, foi aqui que começou. E ali foi aonde eu literalmente eu entendi o chamado de Deus, porque ali foi onde foi um desafio para mim, porque ali eu tive que literalmente cuidar. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, ô pastor, porque até então, onde eu estava nos outros lugares, as pessoas me viam como auxiliar e aí as coisas foram acontecendo. Mas ali naquele momento eu comecei a ver pessoas falando, pô, você orou, Deus... Eu fui curado, eu falei, cara, mas que poder que eu tenho, o que é isso? e a gente sabe que é Jesus. Mas assim, ali pra mim foi quando eu entendi realmente o meu chamado, o meu ministério. E foi muito difícil, né? Sempre foi difícil, nunca vai ser fácil. Fazer a obra é desafiador, é bem pesado, né? Não é um peso... É desafiador, né? É desafiador, não é? Acho que não. Eu não considero que fazer a obra de Deus seja algo pesado, mas eu considero que realmente é desafiador, porque o Senhor vai estar nos esticando e não dá pra gente colocar nossa confiança em nós mesmos, né? E aí você foi crescendo nisso, foi sendo transferido para outras igrejas, e como é que você veio parar em Bragança Paulista? Então, um belo dia, eu já estava... Eu estava em uma igreja e fui transferido aqui para a igreja local de Bragança Paulista. E aonde eu estava eles transferem muito, então a gente anda para muitos lugares. E aí eu cheguei aqui, é porque é muito longa a história, a gente tem que resumir. Mas aí eu cheguei aqui em Bragança Paulista porque eu fui transferido daqui, de uma igreja que eu estava para cá. Você estava com quantos anos daí? Nossa, eu já tava... Aí passou muitas coisas, meu Deus, senão eu tenho que fazer uma série de podcast aqui. Mas eu acho que quando eu cheguei aqui, hoje eu tô com 31, eu acho que eu tava com uns 26, 25... Ah, já tinha andado bastante, já tinha sido transferido para vários... aí já andei bastante. Aí eu cheguei em Bragança, né, porque é novos começos, né, daqui a pouco eu tô falando só... eu cheguei aqui em Bragança, fui transferido, mas eu acho que eu comecei... Nesse período que eu estava aqui, eu acho que eu estava dentro de uma igreja, mas eu já não estava servindo a Cristo.
Eu acho que eu sempre louvo a Deus da onde eu comecei, mas eu acho que eu acabei me tornando... Um profissional da fé? Eu acho que eu me tornei um profissional da fé. Eu estava dentro de uma igreja, mas eu estava distante, literalmente, assim, de Cristo, porque... Isso é um perigo, né? Eu comecei a viver por mim mesmo, né? E eu deixei de viver aquilo que Cristo queria sobre mim. Isso é um perigo. Na verdade, todos nós que trabalhamos para o Senhor, independente se nós trabalhamos em período integral ou não, nós temos que estar constantemente avaliando as motivações do nosso coração, sondando o nosso coração, porque isso é algo realmente muito perigoso. E aí isso começou provavelmente a te incomodar. Sim, começou a me incomodar, porque assim, eu literalmente, no decorrer de toda a minha vida, eu sempre corri atrás de pessoas. Eu acho que eu olhava para o homem e falava assim, pô, ele vai me fazer por mim. Então eu comecei a viver sobre isso, eu comecei a viver eu acho que eu era um profissional da fé, né? Um profissional da fé no sentido assim de fazer, mas não ter mais experiência com Cristo. Eu comecei a viver um sistema. E aí o que aconteceu? A gente começa a estar meio distante, às vezes a gente começa a cair em si. E eu comecei a cair em si porque eu vejo a igreja como um lugar para você ser amado. Eu acho que esse é o sentido, porque às vezes aonde nós estamos as pessoas exigem tanto da gente, mas elas precisam entender também que nós somos seres humanos como qualquer outro. Então nós temos as nossas debilidades, nós temos as nossas dificuldades, e chegou um momento da minha vida onde eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. Eu comecei a ficar revoltado, aí eu já não tinha um bom relacionamento com meu pai, aí eu comecei a olhar a igreja com os outros olhos, e aí foi virando aí o coração endurece, daí você começa a não concordar com nada. Meu Deus do céu. Literalmente é uma casa dividida, né? Você já tinha conhecido a Vanessa nesse momento? Então, e aí eu conheci a Vanessa quando eu cheguei aqui quando eu estava em Bragança Paulista. E ela foi alguém que me ajudou demais, porque teve um dia que eu estava aqui na sede, porque eu já estava meio não concordando com tudo. Eu comecei a ficar meio fraco, meio, como que eu posso dizer? Desanimado? Meio desanimado, distante. E aí eu precisei de ser cuidado. Então eu vim aqui para Bragança Paulista e fiquei junto com um pastor que estava aqui. Eu estava numa igreja, eu falei, da região, ele falou, então você vai ficar aqui em Bragança Paulista. E aí eu já não estava mais feliz, estava triste, muito ruim. Eu lembro que um dia eu estava lavando o banheiro da igreja, a Vanessa chegou para mim e falou assim, eu não vejo que isso está te fazendo bem. Ela falou assim, por que você não sai e vai recomeçar a sua vida? Eu lembro que ela falou assim pra mim, ela falou assim, por que você não faz isso? E aí eu lembro que eu chorando no banheiro, lavando o banheiro, limpando o banheiro, eu falei, vou fazer isso, vou embora. Aí eu fui, conversei com o pastor falou, não, você tá louco, você não pode fazer isso e tal, não sei o quê, mas eu já não... É o que eu até coloquei aqui, antes de começar o podcast da senhora, eu falei, né? Que ciclos começam e ciclos se encerram, vocês falam muito isso, né? O pastor fala muito isso pra mim, que ciclos começam. Eu acho que o meu ciclo ali já tinha se encerrado. E aí eu peguei e saí. Aí eu saí porque eu fiquei com muito medo, porque eu estava dentro daquilo ali e querendo eu ou não, eu já estava acostumado. Eu falava, poxa, eu vivo isso daqui, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? E como que você foi, na verdade, você entrou em contato com o Marcos e pediu para conversar com ele, não foi? Então, como é que foi isso? Como é que você chegou no Marcos? Isso, aí que Pastor acontece? Marcos, meu marido, viu, gente? O Mori, né? O que acontece? Quando eu saí, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu comecei a viver uma outra realidade, porque eu tinha uma estrutura e depois eu comecei a viver outra totalmente diferente. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa de batata frita. E ali foi o meu primeiro emprego. Quando eu saí da igreja, assim, eu precisava continuar minha vida. Eu tinha minhas contas para poder pagar, eu tinha as coisas. E uma das coisas... Você já estava casado? Não, estava noivo.
Tava noivo. E aí eu tava muito mal, né? E aí, a senhora falando do pastor Marcos, aí eu lembrei. Um ano antes de eu sair, eu queria conversar com um pastor. Eu queria conversar, porque eu já não estava muito bem, já não estava muito legal. E aí eu lembro que eu tenho um conhecido meu, meus parentes são de Belo Horizonte, e eu tenho amigos meus lá que eram de lá. E aí eu mandei uma mensagem, eu falei, poxa, eu queria conversar com um pastor, tal, não sei o quê. E aí esse rapaz conhecia o pastor Marco Túlio. E aí eles mandaram o número do pastor Marco Túlio. Ele falou, conversa com o pastor Marco Túlio, tal, não sei o quê. E eu lembro que eu mandei uma mensagem. E esse conhecido meu falou para o pastor Marco Túlio. O pastor Marco Túlio, eu mandei mensagem, o pastor Marco Túlio falou assim, tudo bom? Tudo. Ele me atendeu demais, um beijo. Se o senhor assistir, pastor Marco Túlio, eu te amo, o senhor é top demais, eu amo ele. E aí ele falou, eu vou te passar o telefone do pastor Marcos, que ele é da Lagoinha de Bragança, Bragança Paulista. De Bragança Paulista. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro pastor. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Oi, pastor, tal, tudo bem? Eu queria falar com o senhor. Será que o senhor consegue me atender? E aí, aquele jeitão dele, quem não conhece, misericórdia. Ele pegou e me chamou, né? Ele falou, vamos marcar um café? Vamos marcar um café? Eu lembro até hoje o dia. Ele também a gente sempre fala sobre isso. E a gente foi tomar um café. E ali eu comecei a falar para ele de tudo que eu estava sentindo. Porque eu acho que eu vivia dentro de um lugar onde a gente falava algumas coisas, né? E quando eu mais precisei, eu não tive esse cuidado. E isso foi uma coisa que me entristeceu muito. E aí uma outra frase que o pastor fala para mim, que eu nunca mais esqueci e levo pro resto da minha vida. Ele fala assim, eu te amo não por aquilo que você pode fazer ou oferecer, eu te amo por aquilo que você é. Então eu lembro que ele chegou ali e começou a me atender, o pastor Marcos. Eu falei, pastor Marcos, eu quero sair de onde eu estou, né? E não quero mais ficar na onde eu estou. Eu lembro que o pastor Marcos, aquele amor dele, ele falou assim, filho, nós não seguimos e não vivemos por placas, por aquilo que nós estamos vivendo, placa, nome de pessoas, nós vivemos para Cristo. Agora eu não posso tomar essa decisão por você. Eu lembro até hoje que ele falou isso. Ele falou assim, mas o Senhor vai te direcionar. E eu falei para ele que estava muito machucado, muito triste, já não estava bem. E eu tive um cuidado que eu não tive aonde eu estava, porque ali eu era um número. E eu vi no pastor Marcos um cuidado de um pai. Porque eu não poderia chegar pro meu pai e falar, porque meu pai era duro, meu pai estava lá dentro. Então, assim, não tinha como eu chegar e eu sei qual era a reação dele. Até pelo histórico, né? Pelo que você está falando, ele sempre foi uma pessoa muito dura desde o início, né? Sim, ele sempre foi uma pessoa muito, muito dura comigo. Eu lembro que uma vez, a senhora falando isso aí, eu lembrei agora, eu estava numa igreja e eu falei, pai, eu tô indo embora que eu não quero mais fazer nada aqui, eu não quero mais isso, cansei. E tal, ele falou assim pra mim, beleza, você pode ir pra onde você quiser, aqui dentro de casa você não entra. Ele sabe disso. E aí, a minha vida sempre foi assim, e eu nunca tive um cuidado de um pai, né? E às vezes eu servi outros pastores e às vezes eu não tinha esse cuidado, assim, no sentido de saber conduzir, de saber levar as pessoas, né? Eu vivia não sendo Enos, mas eu me espelhava muito nos homens e eu queria parecer com eles, né? E aí, eu conversando com o pastor Marcos falou assim, filho, olha, eu tenho uma palavra, ele orou por mim. Ai, foi um momento maravilhoso. Saí de lá, peguei e falei, eu nunca mais vou conversar com esse pastor. Porque eu não queria ter mais nenhum contato com o pastor. Eu falei assim, por eu já vivenciar isso, eu falei, ele deu a palavra, ele falou muito ao meu coração, mas eu só queria um direcionamento do Senhor, não quero nem grudar mais nele, que eu tô cansado de ficar perto de pessoas, porque as pessoas, elas são assim, né? As minhas pregações, eu acho que a senhora sabe muito bem, hoje eu prego muito falando para as pessoas que você precisa colocar o Senhor em primeiro e tal, é porque eu vivi isso, né? E aí, eu falei, nunca mais vou falar com esse pastor. Acabou, e voltei para onde eu estava. E aí, uma palavra que ele deu a resposta, eu senti, ele falou assim, você precisa entender se você está servindo ao Senhor
ou se você está servindo aos homens. Ele falou, se você está servindo aos homens, você está errado. Você precisa servir ao Senhor, né? E se você ficar lá, você tem que servir ao Senhor. Eu lembro que ele falou isso. E aí ele orou por mim, ele me abraçou, ele até pagou a conta. Nossa, isso aí eu nunca mais esqueço. Essa parte eu não esqueço. Ele foi lá e pagou a conta. E aí eu fui embora e falei, nunca mais vou falar com ele. E aí, no decorrer das coisas foram acontecendo, eu falei, vou sair. Aí foi quando a Vanessa chegou, conversou, falou, vou sair. E aí quando eu saí, eu falei, eu não quero mais saber de igreja. Para mim acabou, eu vou servir aonde eu estou, em casa. Mas aí eu comecei a fazer igual o crente macaco, eu falo, né? Ficando de galho em galho. Aí eu falei, eu não posso, eu preciso, eu cresci dentro da igreja, a gente precisa congregar, a gente precisa estar no corpo, né? O que a gente sempre aprende. Comecei em várias igrejas. E nada acontecia. E aí, antes disso, o pastor mandava mensagem, tem uma hora que eu nem respondi mais, aí também ficou tanto de cima, ele falou, eu também vou deixar ele no tempo dele. E aí comecei em várias igrejas, mas eu não me identificava, porque eu nem queria fazer nada. Uhum. E aí eu comecei a ir em várias igrejas, em várias e nada acontecia. Eu lembro que uma vez eu falei, vou mandar uma mensagem pro pastor Marcos, e a igreja era lá perto do shopping. Eu falei, vou falar que eu vou lá. Aí eu falei, eu vou lá, e o pastor falou, não filho, vem, não sei o que, tal. Não fui. Aí... E foi indo. Teve um dia que eu morava aqui no prédio, aqui do lado onde é a nossa igreja, até vocês vieram depois. Eu mandei uma mensagem, eu falei pra Vanessa, aí a gente já estava casado. Falei, vamos lá, porque passou anos isso, falei, eu vou lá. E a igreja já veio aqui para baixo. E eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim, eu vou lá. E nisso eu não estava congregando em nenhuma igreja. Eu falei, eu vou lá, e se o Senhor não falar comigo desse jeito, esquece, eu não quero mais saber de nada. Eu já estava revoltado. Eu lembro que eu cheguei na igreja, era um domingo, e aí eu chego lá para ouvir a pregação. Quem que tá pregando, pessoal? Pastora Dione Feitosa. E eu lembro que a senhora começou eu fico até emocionado, porque eu lembro até hoje a pregação que a senhora falou que a gente não poderia desistir daquilo que o Senhor tinha colocado sobre nós. E a senhora falou assim, por maior que seja o seu passado, o que você passou, o que você vivenciou, aonde você estava, a senhora falou, não foi pessoas que te chamaram, mas foi o Senhor. E eu lembro até que eu chorei muito nesse dia, e eu falei pro Senhor, Senhor, ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou, e ela tá falando isso, eu nem tinha avisado que eu ia. E aí a senhora ministrou meu coração, e eu falei, cara, é sobre isso. Eu lembro que a senhora falou sobre o auxílio do homem, a senhora falou sobre, foi Salmo 60, alguma coisa assim, a senhora falou assim, está escrito lá, né? Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil, mas com o auxílio de Deus nós realizaremos grandes feitos. Isso foi um dos versículos que a senhora citou. E aquilo ali entrou no meu coração. Eu falei, meu Deus, até hoje eu fiquei olhando para o homem. Eu preciso olhar para o Senhor. E aí acabou tudo aquilo ali. Falei, vou embora. Falei, Vanessa, vamos embora, que já deu. Mas eu tava já por dentro falando, o Senhor tá falando. Eu não queria nenhum contato. E eu lembro que na porta o pastor tava cumprimentando as pessoas ali na saída. E aí quando ele me viu, ele olhou para mim e falou assim, ai filho, eu não acredito que ele não tinha me visto, que eu fui pro fundo e vocês estavam na frente. Filho, eu não acredito que você tá aqui. E aí eu falei, ixi, porque eu vim do lugar muito militar, né? Muito, muito militar. Eu nunca tive esse contato, essa questão do amor. E aí o pastor chegou e quando eu tava saindo, ele falou, filho, você veio aqui? Aí ele veio e me deu um abraço. E aí aquele abraço que ele me deu foi um abraço que eu nunca tinha recebido, né? Um abraço do pai mesmo, um abraço assim que eu falo para todo mundo que o abraço dele é curador, né? Curador.
E ali ele me abraçou, ele colocava a mão assim em mim. Eu falava, cara, que esquisito, porque eu nunca tive isso, não tinha isso do meu pai, não tive isso dos pastores onde eu estava. Era muita cobrança, muita... E depois daquele dia começou a cuidar de mim, né? Começou a cuidar de mim, Por isso que eu falo que ele é um pastor, ele é um pai, a senhora, vocês começaram a gente, porque eu falo que eu brinco com o pessoal, que eu falo que eu fico aquele filho que fica do lado do pai, né? Eu sou apaixonado por ele. E aí eu comecei a literalmente através dele, ele começar a me puxar. E aí eu lembro que um dia eu tava em casa, vocês vieram, acho que foi jantar, alguma coisa assim, o pastor falou assim, você pode levar a palavra? Aí eu falei, eu? Falei, não quero. Ele falou, é aquele jeitinho dele, né? Aquele jeitinho que só ele sabe. Por favor, leva a palavra, né? E ali eu fui e levei a palavra. E eu falei, cara, como que é diferente? Eu comecei a observar o pastor, esse jeito dele, né? A forma dele como agir. E aí eu lembro que ele descobriu que eu tocava bateria. E aí ele falou assim... A Vanessa falou assim pra ele, alguma coisa assim. Ele foi lá e colocou meu nome na audição? Na audição. Ele mesmo foi lá e colocou o meu nome, o meu número. Aí me ligaram, aí eu fiz a audição de bateria e de canto, né? Aí ele colocou lá e falou, você vai fazer e tal. E assim eu comecei a ver esse cuidado. E aí eu comecei a crescer, comecei a literalmente a entender o que era ser igreja. Porque até antigamente eu sabia o que era trabalhar em uma igreja, mas eu não sabia o que era ser cuidado. E uma coisa que o pastor sempre falava para mim, Deus encerra ciclos e começa ciclos novos. Ele falava, você precisa entender que... e eu sentia muito culpado, porque eu falava, poxa, eu saí, sabe? O que as pessoas pensam, acham? E o pastor falava, ciclos começam e se encerram. Tá tranquilo. E nesse período, foi um período que seu pai acabou ficando muito bravo com você, né? Nossa, por causa dessa sua decisão, Deus né? do céu. Você perdeu o contato? Como é que foi isso? Assim, e depois quando eu saí, o que eu esperava era ter um cuidado de pai, né? Pô, meu filho tal. Mas meu pai nunca chegou e falou pra mim, cara, tá tudo bem, tá certo. Não, meu pai achava uma loucura, né? Ele via tudo aquilo ali, ele falava, o que você vai fazer da vida? Como que você tá ficando louco, você que é errado, você que precisa, você que, tipo assim, você que errou, você que erra, você que não tá fazendo o que tem que ser feito e tal. Mas eu falava, eu acho que isso não é o verdadeiro sentido das coisas, né? E eu criei uma mágoa, eu fiquei sem falar com ele, com meu irmão, porque eu achei que eles ficaram do lado da igreja e não ficaram do meu lado, eu não tive um cuidado, né? E aí, com isso tudo, nossa, misericórdia, meu pai durão é só pancada. Se vira, você vai ter que... A vida é sua, você já é marmanjão, você já tem que falar, pai do céu. E aí, com tudo isso, aí entra a parte que eu gosto, né? Aí eu comecei a exercer a minha função aqui na igreja. Mas eu vim muito com uma visão de um ciclo que eu estava vivendo. E uma das coisas que eu sempre lembro, o pastor falou, Enos, faça todas as coisas, não pule processos. Isso daí é uma coisa que eu acho interessante. Ele falou, não pule processos. Agora que você está aqui, antes da audição, tudo, ele falou, faz a transferência, que nem você está assistindo, gente, tudo é processo, você precisa passar pelo processo, não adianta você querer já chegar e o negócio é processo. Mas eu também não entendia isso, às vezes tem gente que não entende, normal. E aí eu fui fazer transferência, depois ele pôs meu nome na audição do louvor, e aí eu já estava servindo aqui. E aí eu lembro que o nível precisava subir. E eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi um dia que a gente estava indo para BH e eu acho que eu já falei isso para ela, sabe? E aí a pastora falou, Enos, você precisa fazer o carisma. Eu falei, eu não preciso fazer não concordo e tal, e não sei o quê. E aí a pastora foi dura, né?
A pastora falou, não, Enos, você precisa fazer. É algo para o seu crescimento, é uma nova etapa da sua vida. E eu não entendia muito isso. Eu até brinco que quando a gente chegou em BH, a gente estava numa fila lá, o Gustavo, o Fábio, e eles começaram a falar de visão. Eu falei, não, eu não sirvo mais o sistema religioso e tal, aquela coisa. Estava revoltado. Eu falei, eu não vou fazer essas coisas. E aí eu lembro que um dia eu estava orando e o Senhor falou assim no meu coração, ele falou assim, Enos, para novos ciclos, você precisa mudar as suas vestimentas. Você precisa mudar o seu jeito. Aí eu lembro que uma vez a senhora falou para mim, Enos, tem algumas coisas que você vai ser desconstruído para você ser construído novamente. E aí ali naquilo ali eu comecei a fazer o carisma e as coisas começaram a acontecer na minha vida e eu já servindo ao Senhor, fazendo a obra e tal, e eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Teve uma vez que eu parava, eu falei que eu não queria mais estar fazendo tudo isso e agora eu tô fazendo. E aí quando eu comecei a fazer o carisma, Deus começou a me tratar. Comecei a ter aulas onde eles falavam sobre realmente quem é Jesus, qual é o verdadeiro significado do Evangelho de Cristo, e comecei a literalmente entender o que é ser igreja. Porque hoje em Lagoinha, não é sobre Lagoinha também, mas eu acho que é sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu acho que hoje tem uma frase que eu amo, que está ali na nossa igreja, que está escrita assim, lugar de novos começos, e em outro lugar está lá, aqui é um lugar para você ser amado. Então eu fui literalmente amado. E assim, eu acho interessante, né, você falar essa questão do carisma, porque você tinha anos de ministério. Sim. Então você tinha uma resistência, porque a gente pensa o quê? Já sei, né? Sim. Por que eu vou fazer? Mas quando nós orientamos todos os pastores que chegam a fazer, e eu entendo que quando uma pessoa já tem uma vida ministerial e ela chega, é como você pegar uma árvore que já está dando frutos e você transferir essa árvore. Então o que vai acontecer? Ela vai murchar, ela não vai se sentir parte, porque ela não tem mais o mesmo conhecimento das pessoas que ela tinha antes. Várias coisas mudaram, mas você se permitir ser cuidado. E o carisma, como nós sempre falamos, é a escola da palavra e do Espírito. E ele realmente vai nos levar para outros níveis, né? E aí eu comecei, e é o que a senhora está falando, né? Eu comecei a crescer, eu comecei a ter uma outra visão. Aí eu lembro que uma vez o pastor mandou para mim, Enos, quero que você leia o DNA da igreja. E eu comecei a ler, eu comecei a entender muitas coisas e eu comecei a entender realmente o porquê que eu tinha passado tudo aquilo. Um dia o pastor falou assim para mim, Enos, tudo que você passou não foi ruim. Tudo que você passou foi necessário para você chegar onde você está chegando e para você vivenciar os seus novos ciclos. Eu até brinco que a nossa história é muito parecida, a minha e do pastor, assim. Eu estava até antes de vir para cá, estava assistindo o podcast, porque nós vivenciamos muitas coisas parecidas, a questão de pai, e isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo, porque eu fui crescendo ministerialmente, fui aprendendo, ainda estou aprendendo, gente, né? A gente nunca sabe nada, sou novinho, preciso aprender muito. A palavra do Senhor diz que aquele que pensa que sabe, ainda não sabe como convém saber. Eu não sei nada. E aí fui crescendo, fui aprendendo, e eu comecei a entender realmente o meu chamado, porque aqui em Lagoinha eu pude ser quem eu sou. E aqui eu comecei isso me emociona muito, porque eu pude ser o Enos. E às vezes as pessoas veem o meu jeito, eles dão risada. Eu acho que tudo isso era o que estava guardado há muito tempo dentro de mim. Mas eu sempre quis exercer o meu chamado, o meu ministério e ser eu. E vocês me ajudaram a crescer e ser o que o Enos é, né? Porque às vezes eu era uma coisa no púlpito e fora, às vezes eu não conseguia ser. Hoje não, hoje eu sou o mesmo Enos. Lá em cima, aqui embaixo, todo mundo sempre fala a respeito disso. E eu comecei a poder exercer aquilo que eu sou, o Enos.
É por isso que eu até falo, tem muita gente que fala assim, o pastor Enos. Não, eu gosto de ser o Enos, eu gosto de transmitir a palavra, porque eu creio que quando a gente joga a responsabilidade muito para o homem ou para as pessoas, a gente acaba deixando de levar para Cristo, né? O verdadeiro sentido. E aí uma das coisas também que eu amei, que a gente aqui é muito humano, no sentido assim que a pastora e o pastor sempre falam, isso é uma frase também que vocês falam que eu guardo, que fala assim, vocês falam, se eu não te decepcionei ainda, eu vou te decepcionar uma hora. A gente costuma falar assim, não é se a gente vai errar com você, é quando a gente vai errar com você. E isso é uma coisa que eu não vivia. Então, tipo assim, eu comecei a sentir isso, eu comecei a sentir pastores muito junto da gente, aquela coisa, brincando. E eu falei, cara, e não é que esse negócio é legal? É gostoso? Porque não existe, eu vejo aqui em Lagoinha, que não existe aquela questão de hierarquia. Não, porque o pastor, a pastora... Não, nós somos todos iguais. E isso deixa a gente em paz, a gente deixa tranquilo. Não existe uma competição. A gente tem o nosso discipulado pastoral e uma coisa que o pastor sempre fala, nós não estamos disputando. Ninguém é maior, ninguém é melhor, nós somos todos iguais. Sim. E foi as coisas acontecendo. Aí fiz o carisma. E aí depois eu... Teve a sua consagração, né? Nossa, essa parte aí foi a melhor. E eu mesmo, com tudo isso, eu sempre falo, eu não me vejo com capacidade para fazer o que eu faço. Né? Só corrigindo, não foi a sua consagração, você já era consagrado pastor, foi seu reconhecimento pastoral. Porque... Mas para mim foi minha consagração. Para mim foi o meu reconhecimento pastoral, consagração mesmo, assim. Para mim foi, literalmente, eu acho que novo ciclo, acho que nós vamos chegar. Aí eu, fazendo tudo que fiz, tal, terminei o carisma, fiquei todo feliz, nossa, que legal e tal. E aí eu falei, cara, mas eu não quero isso, né? E aí o pastor um dia mandou uma mensagem para mim e falou, senhor aspirante Enos, pastor Enos e tal, nós queremos te consagrar e tal. E eu lembro que eu tava trabalhando, comecei a chorar, falei, não. E eu chorava assim de emoção, mas chorava de tristeza. Falava, não, eu não quero, meu Deus. E eu fiquei mal. Porque eu não queria ser reconhecido como um pastor, como isso. Não, eu queria... Você tinha medo de viver novamente os ciclos que você viveu lá atrás, né? E tipo assim, eu falava, não, eu não quero. E aí eu lembro que eu orava e falava, Senhor, eu não quero ser conhecido como pastor, eu não quero ser o Enos, eu nunca quis ser pastor. Eu lembro que eu estava dentro do caminhão, eu fiz oração, falei, Senhor, o Senhor sabe, eu não quero ser pastor, não me vejo com essa capacidade e tal e tal. E aí eu lembro que no dia da consagração, o pastor e a pastora mandaram uma mensagem, vocês prepararam a gente, conversaram, mas no dia teve uma reunião, e aí o pastor falou, nós vamos ter uma reunião, a gente quer conversar, a gente quer orar por vocês antes. E aí eu lembro que eu falei, nossa, cara, eu não quero. E aí a Vanessa já tinha chamado meu pai, já tinha feito tudo isso. Eu já em Lagoinha, já fui, para resumir, já tinha sido tratado, eu já estava falando, eu já estava conversando com meu pai, estava conversando com meu irmão, a gente já estava perto, as coisas estavam, mas não estava como deveria. E aí, no dia da consagração, o pastor fez a reunião, aí falou, você cheguem antes, a gente quer conversar, eu não vim. Falei, vou estar atrasado, depois eu chego. Aí eu lembro que eu cheguei, aí tá a pastora sentada e o pastor falando com os outros pastores que iam ser consagrados. Eu falei, posso falar com vocês dois? E aí os pastores saíram, eles comecei a falar, eu não quero, porque eu não me vejo capacitado, eu não quero esse negócio pra minha vida e tal, e porque até então eu não queria, eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Mas aí eu lembro que o pastor, a pastora até falou, tudo bem, Enos, a gente não pode tomar essa decisão por você, é você que, né, todo aquele jeito amoroso, aquele jeito cuidadoso. E o pastor brincando agora, já foi, filho, você precisa ir, porque ele sempre acreditou, né? É uma coisa assim que isso me emociona muito, porque ele sempre acreditou. E aí os pastores falaram, não, Enos, ore, mas fica ao seu critério. Aí eu falei, tá bom. E aí lá, quando eu desci lá, eu tava muito nervoso, porque às vezes as pessoas me vê, eu pregando, eu fazendo as coisas, a pastora sabe, eu fico nervosíssimo assim demais. E aí começou a consagração, e aí o pastor chamou os pastores, a pastora, e ali naquele momento
pastor chamou meu pai. E ali, naquele momento ali, para mim, foi um momento muito, muito forte. Porque até então eu não estava entendendo tudo que estava acontecendo. E aí o meu pai subiu no altar, ele me deu um abraço, ele me pediu perdão. E ele disse assim: você é um grande homem de Deus. E naquele momento, ele, junto com pastores ali, eles derramaram o óleo na minha cabeça. E eu falei: Senhor, eu estou entendendo tudo que está acontecendo aqui agora. Então, através de tudo isso, ontem mesmo, antes de gravar esse podcast, eu estava com meu pai, a gente se abraçando, se beijando, eu falo para ele que eu amo ele falando que me ama. Uma coisa que eu nunca tive, e hoje, como eu disse que para mim foi a minha consagração mesmo, é porque eu literalmente senti do Espírito Santo um cuidado de pai, um novo momento na minha vida e uma bênção que foi derramada, sabe, pastor? Então eu entendo, tem muita coisa que a gente passa na nossa vida que a gente não compreende, mas existe um propósito. Então, assim, hoje, graças a Deus, hoje eu tenho alegria de ser o Enos, o pastor Enos, assim, e entender que o Senhor, ele estava escrevendo a minha história. Então, hoje eu louvo a Deus por tudo que aconteceu, porque eu creio que ali em cima do altar, naquele momento ali, o Senhor estava literalmente me purificando de coisas que eu tinha guardado no meu coração, e naquele exato momento o Senhor literalmente ele me consagrou para que eu pudesse entender que não era sobre o meu pai, não era sobre onde eu passei, mas ele precisava literalmente fazer algo novo na minha vida. E foi um momento assim de perdão mesmo, Nossa, né? De cura e poder ter a consagração realmente com o seu pai, né? Como ele abençoando a sua nova fase, abençoando o seu chamado, abençoando o seu ministério, para que não houvesse dúvidas, né? Nossa, isso para mim assim foi algo que marcou muito, porque eu nunca esperava isso, né? E foi algo por isso que eu falo, eu amo muito vocês, o pastor, eu amo vocês demais, porque eu entendi que foi o colocar de Deus a minha vida precisava ser colocada na mão de vocês para vocês poderem lidar e me levar até aquele momento, porque se eu chegasse ali no escritório e vocês não tivessem tido o discernimento, o cuidado espiritual, isso não teria acontecido. Então eu creio que Deus já estava preparando esse momento para tudo isso que iria acontecer. E assim, hoje eu louvo a Deus, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa e hoje Amém. Eu sou feliz. Glória a Deus. Hoje eu sou feliz, assim, preciso aprender muito, né? A gente está na caminhada, crescendo uns com os outros, mas assim, eu louvo a Deus porque hoje eu tenho uma paz no meu coração tão grande que hoje eu posso dizer assim que eu amo servir a Cristo. Glória a Deus. Né? Eu amo, por mais que eu sempre fale assim, eu amo estar na igreja, servir, e uma coisa que eu acho interessante, que eu entendi que o nosso propósito é servir. Glória a Deus. É isso aí, a gente nasceu para servir e hoje eu sirvo com alegria, sirvo com amor, e às vezes eu sempre falo isso, né? Esses dias eu estava orando, falando pro Senhor, falando: poxa, Senhor, eu não me vejo capacitado, tem tanta gente mais capacitada do que a gente, mas eu creio que hoje eu não reluto contra isso, eu procuro entender que o Senhor, ele me usa e ele tem um propósito para tudo isso. Isso faz parte, sabe? Do nosso chamado, né? Algo que nós precisamos entender, que Deus nunca vai dar pra gente nada que nós possamos achar que nós temos o controle. Pelo contrário, ele vai nos dar coisas que são maiores do que nós. Amém? Amém? Glória a Deus, que bênção, né? Muito bom poder ver o Senhor restaurando sua vida, te reconstruindo literalmente, né? E a gente se alegra muito e cremos que o Senhor vai usar muito sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas também. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você ter compartilhado a sua história. Amém. E a gente deseja que essa história possa alcançar e aquecer o coração de muitas pessoas. Então, eu quero pedir algo para você que está nos assistindo, que você possa interagir aí, né? Deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo para que as plataformas entendam que ele é relevante. E em breve nós voltaremos com o próximo episódio de Novos Começos.